Queridos amigos, é com alegria que nós estamos conectados novamente para estabelecer no nosso encontro habitual da sexta-feira, sempre abordando um tema que diga respeito às nossas necessidades circunstanciais, numa perspectiva daquilo que o Espiritismo pode nos oferecer enquanto reflexões, enquanto análises, enquanto percepções, logrando assim nos devolver com riquezas a possibilidade de ampliar os temas que nos movem no cotidiano. A temática de hoje é: e o que é a vida? A mensagem de Gonzaguinha, numa proposição poética, nos ensejou uma percepção em nível popular grandiosa da vida. E a vida? O que é o que é? É o nome da música. Essa proposição dessa melodia, especialmente da letra, que compõe com a melodia uma extraordinária música, nos enseja reflexões amadurecidas. E o que é a vida? É a batida de um coração? É uma doce ilusão? E a vida? É maravilha ou é sofrimento? Alegria ou sofrimento, tormento, dor? O que é a vida? Há quem diga que a vida é um nada no mundo, uma gota, um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça. E na moça eu ponho a força da fé. Somos nós quem fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte. Só saúde e sorte, norte. A pergunta roda, a cabeça agita, e eu fico com a pureza da resposta das crianças. E a vida é bonita, é bonita. Viver sem ter a vergonha de ser feliz. Cantar, cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser bem melhor. E será, mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita e é bonita. É uma oração, a fala de Gonzaguinha, que nos enseja introduzir as nossas reflexões desta noite para avaliarmos a grandiosidade da vida, esse sopro do Criador, como ele menciona en passant na letra. É importante dizer que quando se fala de vida, é de uma complexidade extrema. Ernesto von Baer, nascido na Prússia, na Alemanha, considerado o pai da embriologia, haveria de dizer que a vida começa no momento da concepção. Quando o espermatozoide se une ao óvulo, ali temos o ovo zigoto. E ali, como diria um outro pensador, cientista, o conhecido geneticista, pai da genética, que haveria de dizer, Jerome Lerume, visitando o nosso país, o Brasil, por ocasião da nossa Constituição de 88, de que quando surge o ovo zigoto, Lerume diria: nós podemos dar uma carteira de identidade internacional para o indivíduo. Mundial, porque ela é única. A marca genética é única. E dizia ele que era inquestionável poder negar o direito daquele ser de viver.
É a vida no seu processo de multiplicação. Era a fala dele frontalmente contra o abortamento. Porque a vida ali já estava constituída. E o ser já tinha uma identidade distinta de qualquer outro ser na Terra. Esse processo de olhar a vida nessa perspectiva nos traz a embriologia, essa percepção de que quando a vida é vida, quando ela está posta, e na multiplicação, na embriogênese, que são nas primeiras semanas e até a 8ª semana, quando tem o embrião, depois se constitui o feto, ali nós nos formatamos enquanto estrutura biológica. Depois, a partir do 9º mês, é só engorda e amadurecimento, agora na posição do feto. Esse olhar vai nos ensejar múltiplas percepções, porque a vida, antes que o óvulo se una com o espermatozoide, fica-se nos perguntando e se questionando, não há vida? Aquele ser tremeluzente, frenético, que é o óvulo, antes de ser fecundado. O espermatozoide agitado, correndo com a sua velocidade incrível no lago vaginal e andando pelo útero, trazendo o seu rabinho e fazendo uma viagem para encontrar o óvulo. Será que não é vida o espermatozoide? Sim, é vida. Então, quando vamos mergulhando os diversos ângulos da vida, nós vamos nos dando conta de que a vida é fascinante, bela, e de que o espermatozoide, tanto quanto o óvulo, representam expressões da vida, e quando se une, nós temos um indivíduo, temos um ser geneticamente constituído, com direito internacional a viver. Nada pode se lhe opor à possibilidade de continuar a existência, porque agora a multiplicidade das células vai lhe constituir de tal modo que ninguém, absolutamente ninguém, será igual a ele. Essa perspectiva nos traz a compreensão da formatação desse corpo, mas é tão difícil quando nós vamos esquadrinhando a vida, porque se olharmos nas ciências humanas, nós vamos ver percepções incríveis e diferenciadas. Quando percebemos um embriologista, um biólogo, um médico, por exemplo, um veterinário, a despeito de serem na mesma área, na mesma perspectiva biológica, a concepção de vida, ela vai ganhando matizes. Porque mesmo dois médicos, se um for indiano ou chinês, e faça uma medicina ayurvédica ou chinesa, e o outro for europeu, brasileiro, e que faça mais tradicionalmente uma medicina alopática, enantiopática, nós vamos perceber as diferenças de olhar sobre o conceito de saúde, o conceito de doença, os tratamentos, algumas coincidências e algumas distinções, diversidades. É a vida, na sua manifestação múltiplice, na sua experiência grandiosa, que faz com que mesmo aqueles que são da mesma área não tenham um consenso em defini-la. Aliás, definir vida é uma encrenca que ninguém ainda conseguiu resolver. Cada um entrincheirado no seu cantinho, no seu nicho, acha que sabe tudo quando experimenta uma tentativa de definir a vida. Mas são apenas conceitos razoavelmente bem centrados, sábios, mas é como alguém que só pegasse na pata do elefante e o outro na orelha e achasse que o elefante estaria inteiramente na sua mão, ambos cegos. Assim nós somos em relação à vida. Somos cegos. Não conseguimos nos dar conta de que a vida ela é fascinante, múltiplice na sua expressão e ganha foros cósmicos, ultrapassando os limites. Porque quando você pergunta a um sociólogo, a um antropólogo sobre o que é vida, eles vão trazer outros conceitos. E se buscamos um psiquiatra ou mais um psicanalista,
ou um psicólogo que nos traga a sua percepção de vida, a vida biológica cede lugar ou dá lugar a uma outra expressão de vida. A vida psíquica, a vida emocional, a vida social, numa perspectiva sociológica, a vida do ser colocada num ambiente, com a multiplicidade das expressões, na visão de um antropólogo, grandiosa, grande, sempre sistêmica, alta. Mas se percebermos e perguntarmos o que é a vida a um físico, ele vai olhar um turbilhão eletrônico do qual nós somos formados. 7 a 70 octilhões de átomos embrenhados no espaço que compomos sensorialmente tocável, perceptível, audível, mas absolutamente vazio. Bem à moda maia na cultura oriental. Mas o olhar dele de vida não está dissociado da especificidade do seu conhecimento. E nesse olhar, nós vamos poder estar entrelaçando e percebendo que o quanto nós somos diversificados e o quanto a vida ela ultrapassa os limites das disciplinas. Sim, das disciplinas. Porque a ciência de estudar a vida, ela não é única. Várias disciplinas em nome da ciência, juntas, não conseguem, na posição daqueles que são os seus estudiosos, os seus representantes, na posição de cegos, não conseguem ter a visão do elefante por inteiro. Mas quando você faz uma conexão para permitir que, para além das ciências, as filosofias, um filósofo desta ou daquela categoria, deste ou daquele ambiente filosófico, ele vai trazer uma outra percepção de vida. E se trouxermos um religioso, ou as religiões, os religiosos que a representam, outras percepções, então, vão se expressar de uma forma mais curiosa, diferente, falando do mesmo tema, do mesmo objeto, da mesma circunstância, desse mesmo movimento que se chama vida. Juntar um filósofo, um cientista e um religioso para conversarem sobre vida, cada um vai falar de um canto, porque cada um apreende a vida numa perspectiva. O cientista está mais na objetividade, no fato, nas evidências, o filósofo está mais nas conjecturas, nas análises, transcendendo a vida biológica para uma vida mais na perspectiva racional, da compreensão da lógica. E o religioso vai para a metafísica, para a transcendência. E se colocarmos um artista, aí então que a vida ganha fóruns de complexidades fantásticos. Porque, ouça essa afirmativa, há um poder imortal que une todas as coisas ocultamente, de tal modo que é impossível se tocar uma flor sem perturbar as estrelas. Francis Thompson. Quem você acha, de quem é essa afirmativa? Quem é Francis Thompson? Há um poder imortal que une todas as coisas ocultamente, perto ou distante, de tal modo que você, se tocar uma flor, você não deixa de perturbar as estrelas, não é a estrela, as estrelas. De princípio, você pode imaginar que seja um físico, porque os físicos fazem afirmativas que parecem ser religiosas, notadamente os físicos de alta energia, quando eles mergulham na matéria para traduzir a vida nessa perspectiva do intangível, do impalpável, das concepções, porque vai para além do átomo, das teorias cósmicas. Parece um físico. Quando se ouve falar dos efeitos das borboletas, que popularmente se consagrou, as batidas das asas de uma borboleta são capazes de gerar do outro lado do mundo, influenciando tufões. É uma afirmativa
que ficou consagrada nesse ambiente da concepção da física, quando Eduardo Lorenz, nos Estados Unidos, fazendo as suas reflexões no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, pôde avaliar nos dados numéricos, usando a matemática, de que uma pequena modificação era capaz de reproduzir mudanças grandiosas quando se analisava um fenômeno. E quando se percebia em Lausanne a proximidade de uma massa que deveria vir dos oceanos e promover, numa certa medida, uma tempestade tropical, reavaliando, mediante os dados que foram oferecidos, numa discrepância pequeníssima de que, efetivamente, não chegaria em Lausanne uma tempestade. De que, no máximo, deveria se apresentar uma manifestação menor na conta de um tornado. E de que, ao contrário, na Flórida, em Orlando, naquela construção mais posicionada dos Estados Unidos, ali, dentro daquela circunstância geográfica, sim, deveria se estabelecer as repercussões dessa massa que se estava conjecturando que deveria se constituir numa grande tempestade. 3 dias depois. E 3 dias depois, aconteceu em Orlando, na Flórida, aquilo que os pesquisadores alinhavaram. Consagrou-se, então, dentro da teoria do caos, o efeito das borboletas. As asas das borboletas, quando batem, elas estremecem as montanhas. É físico que está falando isso? Numa visão, naturalmente, da ciência, da física das altas energias? Ou é poético? Ou é poeta que está compondo uma mensagem metafórica? Francis Thompson é um poeta. O poder imortal, pensa logo que é um religioso, né? Imortal, que une as coisas que estão próximas ou distantes ocultamente, é de tal modo que é impossível tocar numa flor sem perturbar as estrelas. Vejam, um cientista, um filósofo religioso e um artista são capazes de trazer diferentes janelas para conceber a vida. É nesse ambiente existencial que nós, às vezes, pugnamos pela nossa verdade, quando apenas, como cegos, pegamos no rabo do elefante, na pata do elefante, na orelha do elefante. Ainda não damos conta de que precisamos compor o elefante, porque todos não temos as percepções adequadas para definir a vida. Temos meros conceitos parcialmente razoáveis, dentro da especificidade filosófica, religiosa, científica que abraçamos. A vida é tudo isso e é mais. Sobra. E sobra. E é essa perspectiva que o Espiritismo vem nos trazer, sem nenhuma arrogância, de que a vida é tudo isso como expressão da grande vida que está para mais além. Em consonância com a análise que fazem, numa certa medida, um grupo de astrofísicos, que propõem que o universo é feito de mais ou menos 4 ou 5% de matéria tangível, matéria que nós conhecemos da nossa matéria, da nossa tabela periódica, 25% mais ou menos de matéria escura, quando estudaram a manifestação de Magalhães nas proximidades aqui da Terra, nesse efeito astronômico, puderam descobrir e provar e comprovar esse efeito, essa hipótese da existência da matéria escura, e dizem esse pedaço, esse fragmento, essa parte, esse grupo de astrofísicos, que 70% mais que compõe o universo é composto de energia escura. Não me pergunte quem é, porque nem ele sabe dizer. Ele diz para o universo, para se constituir, ele é feito de 70% de energia escura, uma incógnita. 25%, a hipótese já foi confirmada mediante os estudos da física e da matemática. E apenas 4 a 5% é o que a gente sabe. Então, na verdade, nós estamos
tangenciando o mundo como quem toca a casca da laranja e pensa que sabe a laranja inteira. Não sei se faz sentido para você. A ciência espírita estuda para além do homem o espírito que o constitui. Porque o que é o homem senão o espírito que renasce? Então a vida, no olhar da ciência espírita, ela não só transcende, mas ela não só se sobrepõe à morte, como ela antecede o processo da concepção. A vida, portanto, é algo para além dos aspectos do 4, 5%, que é terrenal, material, concreto, visível, sensorial. A vida, portanto, ela se manifesta, se expressa na dimensão física, mas ela não é apenas a junção de tudo que vemos, ouvimos ou captamos com os nossos instrumentos. Está para além, nesses 70% da nossa ignorância, segundo os astrônomos. Isso foi resultado de uma pesquisa que Allan Kardec ensejou fazer no seu tempo. Ele mergulhou na análise de fenômenos extraordinários e, utilizando um método experimental, concluiu pelos fatos de que os espíritos é que estavam na base daquela fenomenologia que se expressava fisicamente, intelectualmente, cognitivamente, artisticamente. E ele pôde materializar um conteúdo, fazendo esses estudos à luz da ciência do espírito, usando o método em voga da época para comprovar de que os espíritos existiam e de que eles eram, segundo a fala dos próprios espíritos, a alma dos homens que viveram na Terra. É nesse viés que Allan Kardec pôde, em comunhão com os espíritos, fazendo parte de uma grande construção na posição de um coordenador, de didata, de um grande educador que era, ele extraiu das experiências do fato um pensar filosófico, construindo uma filosofia que não tinha a pretensão de frequentar a academia, mas tinha o objetivo de nos dar um sentido para a existência e um significado para cada coisa que pudesse nos envolver, para que pudesse estar presente no nosso cotidiano. E para além do fato que gerou um modo de pensar, ele estabeleceu uma terceira expressão dessa construção do pensamento espírita, que foi a moral, que foi a perspectiva transcendente, que foi a religiosidade no sentido mais amplo da palavra, dessa conexão de você poder viver o sagrado. Ele pôde, assim, fazer da epistemologia espírita uma ciência de consequências filosóficas e de aplicação ética. E Kardec faz isso e é capaz de anunciar o espiritismo na introdução da sua primeira obra, dizendo: os fatos, eis os fatos em que eu me apoiei, os fatos, os argumentos sem réplica, para dizer que não foi uma construção filosófica qualquer, não é uma teoria que ele pegou e foi construindo, não, foi uma evidência que se colocou no mundo, que emergiu dela um jeito de pensar, um conteúdo filosófico e que tinha um sentido para tornar a vida do homem, do ser humano, melhor. Essa foi a construção do pensamento espírita, da doutrina dos espíritos, porque Allan Kardec foi um coautor, por assim dizer. Não foi ele quem fez. A doutrina era dos espíritos, segundo ele mesmo assim afirmava, e se exclui da posição de autoria, declinando desse lugar quando ele abre mão do seu nome civil e usa um pseudônimo para registrar na obra, ao invés do professor Rivaio, conhecido na época, de alta contextura intelectual, de formação acadêmica incomparável no melhor instituto da Europa, que ficava em Yverdon, na Suíça. Ele abre mão disso e coloca Allan Kardec, um anônimo, para dar aos espíritos a autoria, como ele mesmo assim afirmava, daquela doutrina nova que era revelada pelos ditos mortos.
É assim que surge a ciência que se espraia estudando a vida de lá para cá, nesse sentido didático. Essa vida que vem, entre aspas, da energia escura e que se materializa na matéria, na tabela periódica e que compõe esses átomos que nós conhecemos e que compõem a matéria tangível, as subpartículas, as partículas, as células, os órgãos, o organismo e o corpo físico, biológico, altamente significativo, pelo qual devemos ter a reverência de um templo sagrado que nós, espíritos, habitamos. A vida biológica e a vida psíquica, social, cultural, intelectual, mental, religiosa, essas diversas expressões, tudo originária do espírito, que mergulha no corpo e se espraia, se expressa, se manifesta a vida nas suas múltiplos coloridos numa terra cheia de vida, aonde cada ser vivo está em processo de evolução. Por isso, quando um ecologista traz que as zoonoses, as epidemias que alcançam os homens são resultado dos desmatamentos, dos estudos que são feitos na Europa, lá atrás, e que se multiplicaram em larga escala, nós hoje isso é uma assertiva científica convergente do quanto um micro-organismo é capaz de, habitando um animal silvestre, interferir no humano se nós não respeitamos os animais silvestres, não respeitamos a natureza, a nossa mãe terra. E assim, a nossa relação com a nossa casa comum, com a nossa mãe, com a nossa Gaia ecológica, se ela não é respeitada, ela reverbera enquanto manifestação de vida, nos afetando a vida física, emocional, mental, espiritual, social. É incrível como tudo está ligado. Mas o olhar que o Espiritismo nos trouxe nos enseja, portanto, valorizar o corpo, valorizar a relação, valorizar a nossa relação com o divino, mas não encastelado no lugar que a gente chama de sagrado, não sacralizar os lugares e poder se relacionar com o divino quando respeitamos a árvore que não pode ser cortada, porque simplesmente me deu na telha de cortar a árvore. Ou de que eu simplesmente posso, diante de um rio, danificá-lo jogando dejetos ou jogando química, sem me dar conta de que os peixes estão ali, de que há um mundo que circula naquele viés de expressão de vida. Eu não posso desconsiderar um pântano e simplesmente devastá-lo, porque é um repositório de multiplicação da vida, uma região pantanosa, as proximidades do mar, do rio. Esse olhar vai nos estabelecendo uma ética que está de mim para comigo mesmo, dizendo, não adianta me matar, porque se eu me matar, eu continuo vivo, eu mato um corpo, destruo um templo. Mas a vida é eternal, não é terrenal. Eu mato a biologia, mas não mato a alma. Então eu tenho que respeitar o corpo, a eutanásia imprópria. Preciso respeitar o embrião que está se formando desde a concepção, ovo ou zigoto, após a união do espermatozoide com o óvulo. Respeitar esse movimento sagrado da vida que se expressa dizendo não ao aborto. Mas eu também tenho que respeitar o outro, porque o outro, vestido de um corpo, manifesta-se com a sua vida psíquica, espiritual, e ali se coloca diante de mim, às vezes contraditoriamente, e eu preciso respeitá-lo, eu não posso danificá-lo, eu não posso lesá-lo, sob pena de estar transgredindo uma ética cósmica, porque tudo está ligado. E eu não tenho o direito de matar. E quando lá na tradição mosaica, há mais de 3.000 anos, o decálogo foi posto e a expressão recebida num transe era não matarás, Moisés não falou só não matar o outro, não matar. Então eu não posso matar o outro, ou não devo, mas não devo matar a alegria. Eu não posso matar a esperança de alguém,
Eu não posso matar um filho numa investida deseducativa. Então há que ter um olhar mais profundo. E eu começo a entender a vida como um grande movimento de educação, que transcende a educação conteudista das informações para uma educação do ser. De um ser que não é só terreno, que é cósmico, mas que está na Terra e precisa honrar a Terra, honrando-se, honrando o outro que caminha ao seu lado, seja o ser humano, seja um animal, seja o vegetal, seja a nossa grande mãe, que nos sustenta com a atração da gravidade, num acalanto como quem nos acolhe no colo. Então, essa perspectiva de vida, o Espiritismo pôde nos trazer e pôde nos ajudar a avaliar e a pensar para que a nossa inserção existencial pudesse obedecer à fraternidade. Nós somos irmãos. O animal é meu irmão inferior. Inferior do ponto de vista da escala zoológica. Eu preciso me relacionar com ele adequadamente. Eu não tenho direito, portanto, ou não devo, do ponto de vista ético, fazer uma intervenção que seja capaz de lesar as zonas, os ecossistemas. Assim como eu devo respeitar o meu ecossistema, eu devo respeitar o ecossistema do meu lar, do vizinho. Então vejam que vai se multiplicando no olhar da perspectiva espírita, que nos traz essa transcendência da vida que se torna imanente quando nós reencarnamos e nos dá ensejo de poder raciocinar filosoficamente e propor uma ética que se manifesta com uma moral que não é a moral social, que não é a moral de um código de ética, de uma circunstância pequena, é a moral que observa leis da vida, que são leis da natureza. Enquanto não observarmos isso, nós não vamos resolver alguns paradoxos. Porque se eu mato um homem, homicídio qualificado, sou culpado. Se eu entro na casa e mato a família, crueldade. A pena será imensa. Mas se eu jogo uma bomba e mato 160 mil pessoas em 4 meses, como aconteceu em Hiroshima, eu sou condecorado. Veja o paradoxo das especialidades quando elas não convergem, ou quando elas não se coadunam, ou quando elas disputam. Ou então, como propõe Leonardo Blatovitch, dos Estados Unidos, o soldado que diz, ironicamente, para a humanidade, eu matei um homem no Vietnã e fui condecorado. E amei um outro e fui expulso da corporação. Vejam como é os paradoxos. Então nós estamos no momento em que precisamos avaliar a vida nesse sentido mais largo, porque as mortes se multiplicam, as situações avançam e deixam a Terra enlutada nesses dias de Terceira Guerra Mundial, em que a misericórdia divina deixa que os homens recebam as consequências das suas próprias ações e possam colher resultados para avançar no progresso, para aumentar a solidariedade e a fraternidade, mas temos que lidar com dor, com sofrimento, com desencarnação. Não com morte, com desencarnação. Mas desencarnação é dor, é sofrimento também. Se nós deixamos de ver o outro, o amigo desses dias, porque ele está numa outra casa, um neto que está numa outra casa, um pai que está numa outra casa, a gente começa a ficar saudoso em menos de um mês, sabendo que a gente está lá, que nós vamos logo mais vê-los. Imagine quando há desencarnação. É natural que sintamos. Mas a proposta espírita é luarizante, porque ela nos aponta na direção da perenidade. Nós não morremos. Então é consolador ter um luto à luz do pensamento espírita, porque a dor é inevitável do luto, mas a elaboração desse luto, ela é mais rápida, ela é menos dolorosa, ela gera crescimento, ela enseja que possamos aumentar o nosso link com aquele que desencarnou, uma avaliação da nossa existência, dos vínculos que estivemos com ele quando no corpo, e a certeza
de que continuamos juntos, de que a vida não nos apartará, mas um convite ao exercício ao desapego. Vejam quanta beleza! E eu estou pensando esse ponto que é emergente nas circunstâncias atuais, mas essa doutrina de beleza e encanto, essa ciência filosófica de consequências morais, ela nos enseja a poder levar a nossa vida dando significado e sentido para tudo que nos aconteça, incluso o nascimento de uma criança com deficiência, cuja alguns, num olhar materialista da vida, querem propor a eliminação do feto, dizendo que é um aborto que se coloca eugenicamente e quer imitar Esparta. Quem é doente, quem não serve para lutar, mata-se. Essa ciência nos mostra que aquele que vem, ele não nasceu, ele renasceu. A forma como nos colocamos diante dele é de acolhimento. Ou de um outro que surta dentro de casa do nada. Uma família normal, tranquila, serena, surta e entra num quadro psiquiátrico e não consegue mais sair, mesmo atendimento médico. É uma vida que se mostra em desordem. E nós temos um olhar para dar um significado e um sentido para podermos acolher e podermos honrar essa relação que vai se estabelecendo com alguém que vive o conflito interno e que espraia esse conflito em família. Assim, o Espiritismo nos convida na atualidade para podermos pensar a vida multidimensionalmente, a que transcende e a imanente, e a podermos perceber de que aquele que caminha numa vereda subindo para descobrir a montanha, ele já está na montanha e não sabe. Apenas que quando ele chega no topo da montanha, ele vai ter a compreensão da montanha inteira. E o que o outro vem do outro lado de lá está no mesmo rumo. E de que não há esse certo ou aquele errado, de que todos pudéssemos ter essa compreensão, olhos abertos do elefante, talvez pudéssemos compreender que o paquiderme é bem diferente quando considerávamos só a tromba, ou só o pé, ou só o rabo, ou só a barriga. É assim que a proposta espírita fica disponível para que possamos enfrentar essa pandemia, as desencarnações, os conflitos, para que possamos contribuir de forma efetiva e assertiva com a nossa compreensão à luz desse conhecimento, de uma forma sempre coerente, fraterna, solidária, lúcida, sem ignorância e alienação, sem radicalismo, mas com a capacidade de poder entender que está tudo interligado. E há uma magia que transcende o que vemos em movimento, porque os espíritos se multiplicam para atender as pessoas que desencarnam e as pessoas que não devem desencarnar, inspirando os profissionais para que usem adequadamente a ciência a serviço do atendimento populacional, os líderes das diversas nações, os especialistas, os pesquisadores, quanta vida, além dessa vida, integrado com ela, interpenetrado dela, no movimento de conexão oculta, como diria Thompson, está presente para poder fazer valer de que o progresso seja o resultado dessa grande expressão de dor que se abate sobre a Terra, convidando-nos ao progresso, à resignação, à iluminação, à compaixão, à tolerância e à valorização da vida nas suas múltiplas expressões. Por isso, encerrando a nossa fala para a gente abrir para o debate, eu quero dizer que Gonzaguinha tinha razão. E a vida? O que é a vida? É a batida de um coração? É uma doce ilusão? E a vida é alegria ou sofrimento? Maravilha ou maravilha ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo dos materialistas. Há quem fale que é um sopro profundo do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer.
Eu só sei que eu confio na moça. E na moça eu ponho a força da fé. Somos nós quem fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada, atrapalhada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte, norte. A pergunta roda, a cabeça agita e eu fico com a pureza da fala das crianças. É bonita, é bonita, é bonita. Viver sem ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser bem melhor, e será. Mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita. Temos um comentário. Verdade, Alberto. Ninguém quer morrer. Porém, também não procuramos mudar nossa conduta moral. É verdade. Ninguém quer morrer, instinto de conservação. Deus colocou em a natureza, não só nos seres humanos. Até o vegetal faz um movimento de autoconservação, procurando a luz e se proteger das ameaças à sua existência. A mimosa pudica se fez na proximidade de um predador, um herbívoro, para poder parecer que tem menos folhas, e para ele escolher uma outra. É um mecanismo de autodefesa e de autoproteção. O caqui traz, se mordido, o quinino, que é um movimento de autoproteção que gera um sabor amargo, dando ensejo, portanto, de que todo o conjunto não seja afetado pelos predadores. Mas o ser humano também traz esse instinto. Mas como ele se distancia das leis da vida, ele não consegue valorizar a vida biológica. E aí ele fuma, bebe demais, trabalha demais, descansa demais, tudo é demais. E os excessos nos levam exatamente para a corrupção do nosso próprio organismo, em função da nossa postura de inobservância das leis da vida, que rege o corpo, que rege as relações, que rege a nossa relação cósmica, que rege, portanto, a nossa existência. E como a gente não observa, a gente então entra em colapso. Não falo só do suicídio decorrente de alguém que no modelo materialista de vida, que acha que a gente só é aqueles 4% ou 5%, e quando acha que não tem mais jeito, se mata. Em função de um acanhamento de percepção filosófica de vida, um filósofo existencial, ou um pensar existencial. Não estou falando desses, que igualmente experimentarão dores, sofrimentos, porque aquilo que a gente faz volta. E se eu dou com a cabeça na parede, dói. Se eu dou um murro no chão, eu fraturo a mão, porque murrei o chão. É da lei, não é ninguém que está me punindo. Então, quando eu leso o meu corpo, eu leso. E trago os sofrimentos correspondentes, tanto mais se eu tiver lucidez. Não falo dos suicídios inconscientes, dos transtornos mentais, daqueles processos que levam a pessoa, às vezes, a cometer o suicídio sem saber nem que está se suicidando conscientemente. Mas, ao lado destes, em relação ao perguntador, quantos de nós estamos nos suicidando lentamente, nos excessos, nos abusos, malbaratando o tempo e as energias físicas e abreviando um tempo nesse templo sagrado e saindo dele antes do tempo, sendo um suicida indireto, porque abdicamos de saborear a vida, observando as leis que regem a minha existência. É simples assim, né? Mas é complexo, porque nós nos viciamos na inobservância das leis. Quem aprendeu a se corromper, vamos pegar um exemplo assim, bem simplório, na sociedade nós temos as nossas leis. Quem aprendeu a contornar as leis na atitude de corrupção e que se habituou no dia em que é pego e que é chamado a atenção, sofre infração ou é aprisionado, depois que sai, traz o mesmo condicionamento, porque se habituou desde jovem, ou de adulto jovem, ou de criança, quando foi mal educado,
a poder sempre subornar ou se deixar subornar. Então, quando nós cristalizamos isso, nós temos dificuldade de observar as normas sociais. Temos dificuldade. Temos dificuldade por quê? Porque nós criamos um jeito, uma outra natureza que não está consonante com a natureza. Assim se dá em relação às leis da vida, quando nós não a observamos e lesamos o patrimônio emocional, biológico, social, espiritual. Promovemos lesões nessas diferentes expressões da vida, porque nós nos viciamos, nos habituamos de forma equivocada e criamos vícios. E desabituar-se e criar uma ruptura com as compulsões viciosas é todo um processo de reeducação. Nunca essa palavra tem sido tão necessária e ser vigente na Terra, mas essa educação desse tamanho, nessa grandiosidade. Alberto, como você define a vida hoje, agora, neste momento tão especial e impactante para todos nós, a humanidade? Nós experimentamos grandes dores e que se abatem sobre o planeta. Umas dores imediatas e umas dores mediatas. E mais a longo prazo também. Porque quando se abate as vidas, há uma repercussão emocional, afetiva, econômica, social. E isso, imagine quantas pessoas vão ficar órfãos. Quantos pais perderão filhos e terão que lidar com uma vida sem o seu filho único que faleceu numa pandemia. Quantas pessoas vão experimentar a carência de emprego em função da onda de desemprego mundial que vai se estabelecendo no mundo, que é uma chamada de atenção para que nós possamos nos recolocar no mundo. Então, tudo isso é devastador. Allan Kardec haveria de dizer, em O Livro dos Espíritos, na questão que você depois pode consultar, 685, anote essa pergunta. Ele faz um comentário à resposta dos Espíritos, está trabalhando a lei do trabalho. E ele diz que quando nós não somos educados, os nossos princípios não são estabelecidos com hábitos morais adequados, nós ficamos entregues aos instintos. E quando o trabalho é suspenso, ele diz, qual flagelo que se abate sobre a humanidade. Porque os homens sem princípios, movidos a instintos, eles proporcionam desordem. Então ele diz, só a educação que estabelece princípios dentro das almas e enseja uma ordem, uma previdência capaz de poder lidar com uma onda de desemprego. Allan Kardec, lá em meados do século XIX, nos trouxe essa visão holística, sistêmica da vida. Então, nós vivemos momentos muito difíceis. E quando nós brigamos por um ponto, nós esquecemos de que o nosso ponto é uma parte da verdade, não é a metáfora que eu usei do elefante, e o outro tem uma outra parte da verdade. A humildade é o maior dom necessário para o homem avançar. Nestes dias, nós precisamos nos vergar, não só diante do vírus, mas diante do outro, para que possamos encontrar meios de diminuir as mortes, diminuir os danos sociais, os danos morais, os danos econômicos. Como é que a gente vai fazer isso? Isso não é uma pessoa que vai saber, um especialista, é um conjunto, e para isso nós precisamos estar solidários, nós precisamos estar juntos, precisamos ter humildade para fazer isso. Porque cada um tem um pedaço da verdade. E quando nós construímos uma verdade assim, em grupo, essa verdade tende a ser superior àquela que está centrada no olhar de um especialista ou de alguém, uma pessoa só. Então, esse é um momento desafiador, porque ele enseja perdas. Perdas físicas, perdas totais, morte, perdas físicas lesionais, perdas sociais, perdas afetivas, perdas econômicas, perdas na perspectiva das interações diplomáticas mundiais, porque países vão se sobrepor uns sobre os outros,
Nós vamos lidar com muitas perdas. E a gente minimiza a perda quando a gente se une humildemente para nos darmos as mãos e não escolhermos o que eu acho que é o melhor, mas o que é o melhor para o conjunto. Esta perspectiva de resolução mais ecológica, onde todos que somos cegos podemos compartilhar com o nosso pedaço da verdade, talvez a gente se aproxime mais daquilo que seja o melhor, numa construção individual, social e planetária, porque estamos lidando com um planeta, a fim de que os nossos encaminhamentos eles possam ser lúcidos. O que não ajuda é separatividade, entrincheiramento na sua verdade, ódio, essas coisas não, egoísmo, essas coisas não ajudam, porque elas estão na contramão de uma relação cúmplice, solidária, humilde, de compartilhamento, que é internacional. Isso é um grande chamado para mostrar que nós não podemos viver como ilha. Um Estado está relacionado ao outro, o conjunto de Estados formando uma nação está relacionado a que faz fronteira. Esse Estado que faz fronteira está relacionado a uma outra, porque o vírus veio lá da China. Nós não estamos separados, estamos juntos. Então, quando a gente vê o Equador, por exemplo, já não conseguindo sepultar os seus mortos, e o presidente humildemente vindo dizer dessa realidade, e nós percebemos alguns países da Europa com uma possibilidade outra de funcionamento num outro Estado, nós não podemos ficar indiferentes. E é bonito ver a Alemanha, nesses dias, pedir desculpas à Itália sobre uma má interpretação, acerca de uma solicitação de ajuda e acerca da forma como foi encaminhada essa ajuda do ponto de vista econômico. É bonito isso, porque as nações começam a sair da diplomacia e a viver o amor como expressão que deve viger os mundos, as províncias de um mesmo império, como diria Allan Kardec, como nós devemos viver a nossa relação de irmandade dentro de uma família debaixo do mesmo teto. Assim as nações. Diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós pudermos viver como as províncias de um mesmo império, o excesso de um atenderá a escassez de outro e não faltará o necessário. Então nós vivemos isso. Quem é que tem mais economicamente? Quem é que tem mais tecnologia? Quem é que tem mais força de trabalho? Quem é que tem mais ética? Quem é que tem mais cultura artística? Quem é que tem mais tecnologia? Quem é que tem mais humanismo? Então, é hora de nós nos juntarmos. Quando nós focamos um ponto muito pequenamente, muito centradamente, ficamos só nele, corremos o risco de perder a visão sistêmica. Mas se olharmos o sistema sem considerar o ponto, corremos o risco de desqualificar e de negligenciar acerca daquele ponto. Mas o olhar global é um olhar que vai nos ajudar a de que as partes sejam atendidas dentro do todo, numa relação cúmplice de fraternidade universal. Alberto, entendo que nós espíritos precisamos muito de evoluir. Quando e como o espírito não vai mais necessitar de reencarnar? Quando estiver no topo da montanha, estamos num mundo de provas e expiações, numa sequência de 5 mundos, segundo didaticamente os espíritos ofereceram a Allan Kardec. Temos o mundo primitivo e estamos nessa sequência de baixo para cima, no mundo de provas e expiações. Não precisaremos mais, não teremos a necessidade da reencarnação quando estivermos nos mundos celestes, que é o topo da montanha, na metáfora que estabelecemos da evolução. Quando o espírito Alexandre, na reencarnação de Segismundo, altera a geografia dos genes nas estrias cromossômicas, ele estava modificando as leis da genética? Não. O espírito Alexandre, no livro Missionários da Luz, demonstra que uma equipe de técnicos no mundo espiritual faz um planejamento do corpo antes que o espírito valha-se do espermatozoide do óvulo. Há um selecionamento, portanto, de qual deve
se, em linhas gerais, o corpo que aquela pessoa deve ter. É como se você fosse numa loja e escolhesse qual vestimenta você vai poder vestir. Se você vai à praia, pouca roupa. Se você vai para uma empreitada que vai exigir de você ir para o mar, você vai precisar do escafandro. Então, se você vai para uma festa, você vai em traje a rigor, você vai de smoking. Mas se você vai dormir, você leva o pijama. É assim no mundo espiritual. A gente escolhe um corpo que esteja de conformidade com as nossas necessidades ao longo da nossa existência corpórea. Então, os técnicos ajudam e dizem, olha, um pijama não cabe você ir para uma festa de pijama, ou não cabe você ir de paletó e gravata para a praia. Eles vão alinhavando isso. Depois de alinhavar com o futuro reencarnante, vem a reencarnação, seleciona-se o espermatozoide. Magneticamente, os espíritos participam dessa escolha e é por isso que vem, às vezes, o espermatozoide atrapalhadinho, que a gente não sabe como é que ele chegou lá primeiro. Se ele era doentinho, como é que ele chegou lá primeiro? Se ele apresentava uma alteração de cromossomo ou uma vulnerabilidade para uma mutação gênica, por que foi ele que chegou lá, se ele já era meio frágil? Chegou porque ele precisava compor a indumentária, a vestimenta necessária para aquele espírito. E aí, o período da embriogênese, que vai desde a concepção, e especialmente da 5ª à 8ª semana, esses técnicos participam do processo da reencarnação mais ativamente, porque é nessas circunstâncias que podem haver os fenômenos teratogênicos, as mutações gênicas. É nessas circunstâncias que o corpo pode modelar alterações. Até a visitação, Alexandre diz a André Luiz na obra, ela é interdita quando o reencarnante está nesse período. Visita de espírito ao espírito. Visita normal, amorosa, mas é um período de quarentena, onde ele está se compondo para vencer a fase da embriogênese. Depois, quando está posto o embrião, aí os efeitos, a assistência dos espíritos, da vida abundante, bela, invisível, e que se torna tangível, ela obedece ao profundo rigor de previdência e de providência divina. Não há ninguém que nasce sem uma perna assim que não mereça, uma alteração cerebral que não mereça, uma alteração, uma síndrome que não mereça, um corpo esbelto ou feio que não mereça. Nós nascemos como precisamos nascer. Somos aconselhados a ter um corpo adequado à nossa caminhada que nós vamos fazer na Terra. Isso de um modo geral, porque há espíritos que valem-se da reencarnação pelo automatismo da lei. Dentro de Deus, a providência divina sempre cuidando, mas há alguns espíritos que deliberam por si mesmos reencarnarem e vão dentro do automatismo da lei. Mas há também esse aparato de ajuda àqueles que buscam, nos benfeitores espirituais, fazer uma viagem tecnicamente com maiores chances de poder dar certo. É como quem vai fazer uma viagem. Se você vai viajar de Belém, por exemplo, para Salinópolis ou para o São Luís, você pode contratar uma empresa de turismo e fazer uma viagem confortável. Ou você pode ir do seu jeito, de bicicleta, a pé, mas você fica sujeito às interveniências da caminhada solitária que você vai fazer. Então, esse processo, ou com outro alguém, mas sem um planejamento, também isso acontece. No mundo espiritual, a mesma coisa. Então, está tudo, finalizando a resposta em relação à pergunta, está tudo dentro da lei da natureza. Porque ninguém consegue subverter a lei, porque a lei é a lei. Ela é imutável como o próprio divino. Os arranjos que se faz são em função da flexibilidade que a lei encerra em si mesma, porque a lei de amor, ela é flexível. Ela não tem a rigidez que nós, seres humanos, compomos as nossas leis humanas, que são ensaios que nós estamos fazendo
nos aproximando das leis cósmicas. Então, o Alexandre, ele não subverte as leis, junto com os técnicos geneticistas, arquitetos, que vão trabalhar em engenharia corpórea, porque eles estão trabalhando dentro da lei. Ninguém subverte a lei. Imagine que hoje, aliás, aconteceu isso, dizem, no Paraná, porque havia muitas folhas e alguém reclamou que a cidade estava suja na reunião municipal, na Câmara, e alguém disse, não, mas isso aí é a lei da gravidade. A pessoa estava se referindo à lei da gravidade, que as folhas caem. E um político pouco ilustrado disse, então vamos suspender essa lei, vamos abrir mão dessa lei, vamos cortar essa lei. Ninguém submete, consegue cortar uma lei da gravidade. A lei da gravidade não pode ser, de modo algum, subtraída. É uma lei. Eu posso considerá-la e posso voar, mas eu vou com os possantes motores que me fazem o movimento de propulsão e com toda uma engenharia aeronáutica para colocar um objeto mais pesado que o ar voando. Mas se o motor falhar, o avião cai pela lei da gravidade que continua existindo. É assim. É desse jeito. Temos mais algumas perguntas. Diante dos acontecimentos atuais, podemos dizer que se trata de um resgate coletivo? Muitos espíritos estão previstos desencarnarem coletivamente nos diversos países. Muitos outros estão previstos não desencarnarem. E aí você vê uma pessoa com 100 anos, uma com 93, 94, dobra o coronavírus e o coronavírus se manda e a pessoa fica viva. E você tem um jovem de 13 anos e desencarna. E às vezes desencarna, estava obedecendo os critérios sanitários propostos a nível dos especialistas. Então, tem alguns espíritos que dentro do seu planejamento estão em curso, no seu plano de vida, a desencarnação nesse período de tempo. E há outros que não vão desencarnar e que precisam continuar e terão assegurado as suas existências, naturalmente, se cumprirem a parte que lhes cabe na movimentação no campo da higiene, da previdência, recomendável sempre, porque nós não ficamos no corpo por conta só de uma fé ingênua, faz por ti que o céu te ajudará. Então a gente faz a nossa parte, a divindade corresponde fazendo a dela. Então nós estamos diante de uma coletividade de espíritos que estão voltando para o mundo espiritual, mas não é tão grande quanto na gripe espanhola, que foi 60 milhões, alguns dizem 100 milhões, nós não chegaremos nem perto dessa cifra, nem 10% dessa cifra nós chegaremos, numa época que a população era muito menor, mas a desencarnação coletiva, ela está se estabelecendo, prevista no mundo espiritual, que coordena a chegada desses espíritos no mundo espiritual, e que atua, porque entre esses dois grupos que citamos, tem grupo de pessoas que poderão desencarnar ou não, em função da forma como elas se colocam e de conformidade como se estabelece a coletividade no campo dos atendimentos que deve estar previsto no âmbito da higiene, da atividade médica, dos remédios, enfim, de tudo aquilo que se reveste de apoio à saúde. Nesse ponto de vista, alguns espíritos, diríamos assim, estão com a possibilidade de desencarnar ou não. Porque é importante dizer, quando Sócrates, por exemplo, foi declarado a morte, mas tu vais morrer. E ele disse, os outros também vão morrer. Ele era simples assim, porque ele entendia, Sócrates é um precursor do espiritismo na análise de Allan Kardec. Sócrates entendia desse mundo das ideias, que o mundo corpóreo é um mundo sombra, na fala de Platão, que foi discípulo de Sócrates. Então, ele não tinha medo da morte. Quando ele sofreu a acusação de que ele estava não reverenciando os deuses da época e estava incluindo novos deuses e que estava subvertendo a juventude, corrompendo a juventude, e o seu filósofo, discípulo, foi lhe defender, Lísias,
e ele faz um discurso, e Sócrates disse, o discurso foi muito belo, mas não cabe ao meu caso. O discípulo ficou embasbacado, disse, mas como você disse que ele foi tão belo, como é que não cabe? Disse, não cabe como não caberia mantos e sapatos também nesse momento. A beleza de um homem extraordinário. E quando a esposa dele lhe diz que, Sócrates, mas é injusto que você morra. E ele então diz para a esposa, Xântipa, você queria que fosse justo? Então, você veja, a morte para ele era um fenômeno que deveria se estabelecer naturalmente. E ele, ao invés de abrir mão, de dizer que não estava corrompendo, de mentir, de fugir, como propuseram alguns, na tentativa de subverter ele do cárcere, ele dizia, mas eu não estou preso. Presos estão juízes que fazem o julgamento de uma forma equivocada. Então, esse olhar, eu quero dizer que a ciência espírita nos traz, evocando Sócrates, que é um precursor e é um dos espíritos que colaborou na codificação do espiritismo, na construção desse conteúdo, é um dos coautores da doutrina espírita, ele nos ensina que todos vamos desencarnar. A imortalidade é da alma, não é do corpo. E esse corpo, o Instituto de Conservação, nos ensejou que façamos tudo para permanecer mais tempo nele. Mas se chegar a hora de ir, nos entreguemos. Porque a morte não é ameaçadora. O que é ameaçador é mal viver. Mal viver é doloroso. E quem mal vive teme morrer. Porque vai chegar do outro lado de lá, como se existisse. Não existe. Você sai de uma dimensão para outra. Vai chegar ruim. Não é ruim quem morre de coronavírus. Não é ruim quem morre atropelado com um tiro, com uma facada. É ruim quem viveu mal e que está vivo. E que quando desencarnar, vai experimentar muitas dores conscienciais ao sair do corpo. Então, sem nenhum masoquismo e sem nenhuma desconsideração às pessoas que vão perdendo os seus entes queridos, eu quero dizer que a desencarnação é um fenômeno natural. Diria Sócrates. Eles também vão morrer. Todos nós vamos desencarnar. É verdade que a gente quer ir, na linguagem geral, para o céu, mas a gente quer ficar aqui no inferninho, quanto durar, né? Se tiver duas portas aqui assim, olha, você pode entrar agora e vai de vez para o céu, e essa aqui não, você vai aprender o que você deve fazer para ir para o céu. A gente escolhe essa, por causa do título de conservação, a gente quer ficar no corpo, tudo de bom. Mas se chegou na hora de ir, vá lá. Porque você não vai sair da vida. Nem o seu amor saiu da vida, nem o seu amor foi destruído. E nem você se desconectou definitivamente do seu ente amado. Em Belém do Pará, para concluir essa resposta, e para concluir o nosso encontro desta noite, veio uma senhora do Rio de Janeiro chamada Esther, acompanhada do seu esposo chamado Frederico Figner, que foi uma autoridade na gestão do movimento espírita, dirigindo a Federação Espírita Brasileira. E ela tinha perdido a filha, fazia 1 ano aproximadamente. Era Raquel. E ela passou várias sessões em Belém de materialização. Havia uma médium em Belém chamada Ana Prado, que entrava em transe dentro de uma gaiola, onde ela ficava presa para que não se pudesse confundir com fraude ou achar que estava havendo fraude. Ela doava ectoplasma, energia, e os espíritos se materializavam. Então Esther chegou a descrever, no seu depoimento, ela estava muito abatida e veio a Belém por isso, em reuniões onde até 6 espíritos se materializaram, homem, mulher, criança, marinheiro, de diferentes formatações e cor de vestimentas. E sua filha se materializou. Num tempo somado todas as sessões, mais de 2h30, ao ponto dela dizer, eu achava que a minha filha nem tinha mais morrido. E a filha beijou, abraçou, deu-lhe flores, colocou flor no seu vestido, uma rosa no seu vestido, colocou uma angélica no paletó
pai, na mesma sessão, o pai, a mãe e a irmã, as irmãs, as 3 irmãs, bateu foto, sentou no colo, abraçou, numa época em que não tinha hoje, como tem, o Photoshop, onde você, né, faz fotos, engana e tudo. Não tinha fraude, não tinha como. A fotografia naquela época estava ainda, década de 20, século passado, 1921, 22. Então, bati a foto. Esther diz, foi a experiência mais bela que eu vivi na minha vida, saber que a minha filha não morreu. E a filha disse, mamãe, o amor não diz adeus. Tire esse vestido preto do luto. E o pai depois faz um depoimento no jornal mais importante do Pará na época e diz, Raquel vive, e faz a descrição e um agradecimento aos pesquisadores. Então, meus amigos, meus irmãos, a vida ela é tão fascinante que ela não se extingue. Que Jesus, na sua incomparável amorosidade, possa, no seu exemplo de vida abundante, estar conosco, depois de ter dito para nós, vim para que tenhais vida, e vida em abundância. E depois que ele se foi, ele voltou para mostrar que a cruz não matou a vida, e voltou para aquelas mesmas pessoas que ficaram para trás. Assim, nesses dias, homenageando a figura de Jesus, à luz do pensamento espírita, eu quero dizer para você de que, por pior que seja a pandemia, a vida vence, porque a morte é apenas um fenômeno biológico. Um abraço. Siga um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br